Sejam bem-vindos ao programa Sala Musical na TV. Estamos aqui na Rede Ágatos, na nossa segunda temporada, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Está surreal. Se você vem acompanhando a gente, nessa segunda temporada, você tá vendo que Deus está falando muito aos nossos corações e eu tenho sido grandemente ministrado. Eu tenho certeza que agora não vai ser diferente, porque eu tô recebendo uma convidada que também é muito especial, cantora, pregadora, pastora, e eu ainda posso dizer que é minha pastora também. Está aqui comigo, Bruna Lopes. Oi. Seja bem-vindo, minha pastora. Minha ovelha. Minha pastora, minha amiga, minha cantora também. Ai, amigo. Seja muito bem-vindo ao meu programa. Muito obrigado pela sua participação aqui. Prazer é todo meu. A todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Estou muito feliz de estar participando, tá? Você é minha ovelha, meu amigo, e eu sou sua fã, assim, como entrevistador, como da parte, assim, sabe, de network. Você arrasa. Muito obrigada pelo convite, tá? E eu quero já, desde já, agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Amém. Porque quando eu fui morar no Recreio, eu já tinha conhecido a Bruna e a gente começou a conversar, né? Uhum. E a Bruna falou assim, você tá morando onde? Eu falei, no Recreio. E ela falou assim, vai lá na igreja. Eu tô na Demave. E aí eu demorei um pouquinho ainda pra ir. Sim. E aí, de repente, eu fui no culto e Deus falou muito forte ao meu coração. Eu comecei a ir, indo, e ali, de repente, o Espírito Santo ministrou e falou assim, essa aqui é a tua nova casa. Glória a Deus. E aí, depois eu falei isso com você, né? Eu falei assim, Deus ministrou tão forte ao meu coração e eu tô aqui. Aí a Bruna passou a ser a minha pastora também, ali junto com o nosso pastor Gabriel, que é o pastor dirigente também da nossa igreja, a Demave ali do Recreio. E muito obrigado por todo o carinho, por todo o apoio e por você ser esse canal de Deus, não só na minha vida, mas eu vejo na vida de tantas outras pessoas. E Bruna, eu queria conversar com você e a gente falar um pouquinho sobre a tua trajetória musical. Sim. Você falar quando é que você começou a cantar, quando isso despertou na sua vida para você chegar até hoje. Sim. Então, a minha família, a minha mãe cantava na igreja, né? Minha mãe cantava na igreja e desde a minha infância, 7 anos, 10 anos de idade, eu via minha mãe cantando dentro de casa, então eu acompanhava ela. Já nasceu no lar cristão. Sim, sim. Só que na época minha mãe estava afastada. Só que eu participava de cultos dentro de casa, né? Que não era na minha casa. Meus irmãos mais velhos moravam em Carapicuíba. Então... você não é do Rio, né? Não sou do Rio, eu sou paulista, né? Eu nasci em Sorocaba, mas com 7 anos eu fui para Pindamonhangaba, que é interior de São Paulo. Então meu irmão mais velho, né, juntamente com mais 2 irmãos, moravam em Carapicuíba, juntamente com o pai deles, e tinha o culto no lar. Lá, famoso culto no lar, meu Deus, eu lembro. Onde eu participava e quando eu tinha uns 10 anos... E aí eu começava ali na parte do louvor, louvar, minha voz sobressaía, e as pessoas, olha, tem um dom ali. Mas eu cantei muito com a minha mãe dentro de casa, né? Tinha também a parte do meu pai, né, que é separado da minha mãe, meu falecido pai, né? Que era da família toda da Assembleia. E eu lembro que eu chegava na casa dos meus tios e tinha os CDs, assim, e eu já ia direto no CD, olhando, né? E lá tinha Rose Nascimento, vários CDs antiguérrimos. E a música sempre esteve comigo, né? Eu lembro que também estava brincando com as minhas amigas na rua, aí eu começava a cantar inglês, Embromation. E as minhas amigas, repete, canta de novo. Então eu já tinha esse lado musical muito forte dentro de mim. Eu lembro que também na minha cidade vinha muitos circos, tinha muito circo, muita coisa, e toda vez tinha competição de cantar, aí a Bruna tava lá cantando. Tava lá junto pra soltar a voz. Sim, então a música sempre foi muito forte dentro de mim, e a minha mãe foi, sabe... O dom vem de Deus, né? Mas a minha mãe também já tinha... Ajudou, né? Já tem esse dom isso, né? e cantava em casa, e eu ia também, né? Junto com ela. Você chegou a liderar grupos na igreja, de louvor, isso passou também na sua fase de adolescência, juventude, porque isso também ajuda muito a gente a desenvolver o ministério, né? Desenvolver. Eu fazia parte de uma igreja, o qual ali
aflorava em mim muito a parte de liderança, tá? Não era só de louvor, não. Já liderava grupo de jovens. Eu comecei muito cedo, né? Com 15 anos eu já era líder de grupos assim de jovens. Era uma época, não que eu sou tão velha, tá? Mas era uma época que não tinha tanto, a mulher não aparecia tanto, entendeu? Mas quando eu via assim os pastores que cuidavam de cultos, porque sempre tem um pastor titular ou auxiliar, né? Então quando eles dirigiam os cultos, eu ficava ali no cantinho querendo orar, entendeu? Você tem intercessão também. Querendo pegar o microfone e já orar em cima do altar, né? Eu, com 15 anos, eu já fui obreira, já fui levantada obreira de uma igreja, já trabalhava com libertação. Então, assim, Deus desde nova... despertou o dom desde nova, Desde nova. Já trabalhava, assim, em orientar pessoas, entendeu? E já pregava também nessa época? Pregar não diretamente, porque a gente não tinha tanta, como eu falei, era mais difícil, a gente não tinha tanta essa oportunidade. Só que pra orar, pegar o microfone e sair no meio da igreja orando, entendeu? Era comigo, eu ficava ali no cantinho e falava, deixa eu participar também. E assim, do louvor nessa igreja até que eu cantava muito, mas a gente não tinha tanta oportunidade, então pra cantar tinha que pedir, era mais homem, olha só, era mais homem. Verdade, eu lembro dessa época. Então Deus me levou para outro ministério para desenvolver a parte do louvor. Aí sim, passei a ser líder de louvor. Eu fui líder de ficar... Para chegar no pastorado, a gente acaba passando por tudo. Verdade. Entendeu? Escolinha, com 14 anos eu fui tia de escolinha. E esses dias, gente, eu recebi no Instagram um menino me chamando de tia. Eu falei, mas quantos anos esse menino tem? Ô, tia Bruna, eu não sei se você vai lembrar de mim, mas você me deu aula há tantos anos. Aí, assim, é algo tão gratificante. É a semente, assim, né? É a semente. Eu falei, meu Deus, tô ficando velha. Mas é algo tão gostoso da gente ver o quanto a gente... Deus nos usa, né, para a vida de outras pessoas e você vê a colheita de ver que aquela pessoa está servindo a Deus e tá ali nos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem preço, porque esse é o nosso chamado, né? A gente foi chamado para isso. E quando a gente entende esse propósito que Deus tem na nossa vida, a gente começa a enxergar o sobrenatural, né? Sim, porque a gente hoje começa a colher e a gente tem que entender o processo. Sim. Na vida a gente vai passar por um processo. A gente lança a semente hoje e não vai colher hoje. Não vai colher hoje. E muitas das vezes, a gente lança a semente e outras pessoas vão colher aquilo que você fez. Quer dizer, quantas sementes no teu caminhar você lançou e outras pessoas estão colhendo nos lugares em que você passou. E a gente fazer parte da história da vida das pessoas, sabe? E quando alguém conta um testemunho como esse, você olha e fala assim, verdadeiramente, quando eu passei por ali... Deus fez algo, né? A gente tem uma história. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, nossa, mas a pessoa ali, né, quando Deus exalta alguém e sopra o nome, nossa, mas quem é ela? Mas não conhece a história, o processo que ela... O processo. Às vezes a pessoa acha que caiu de paraquedas. Exatamente, acha que caiu de paraquedas, mas não, tem as lágrimas, tem o choro, tem cavar poço, cavei muito poço. Tenho cavado ainda, mas cavei muito poço. Então, assim, eu sou muito grata. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas desde adolescente, acho que você tinha que ter vivido a sua adolescência. Eu não acho nada, porque quem controla a minha vida, quem é o dono da minha vida é Deus. Deus, ele escolhe a idade, ele não tem essa de idade, né? Ele escolhe a hora que ele quer, do jeito que ele quer. E quanto mais cedo, melhor, né? E quanto mais cedo, melhor. Eu sou muito grata de ter toda a minha adolescência, toda a minha juventude, ainda sou nova, né? Tô na juventude, tá? Toda a minha adolescência, toda a minha juventude nos caminhos de Deus, eu não me arrependo. Passei muita luta também dentro da minha casa, porque eu também queria vir embora da igreja tarde, minha mãe, ixi... Eu acho que o pessoal da nossa época passou muito isso. Passamos, porque esse lado da perseguição, né? E não só da perseguição, mas até os pais cristãos mesmo não gostavam que a gente ficasse até mais tarde na igreja, Nossa, já apanhei, meu filho. Eu também já apanhei. Já apanhou, amigo. Mas eu falo assim, ixi, a resistência que eu tenho hoje
lá de trás. Aí eu falo assim, pô, o pessoal hoje não aguenta mais nada, não, né? Briga por tudo, A gente veio de né? uma época que, assim, a gente... Que era forjado. Forjado no fogo. No fogo. Às vezes o pastor, é óbvio que tem coisas que são desnecessárias, a gente entende. Mas eu era de uma época que se desse ruim o culto, eu como obreira, eu tinha 15, comecei com 15 anos, que se desse errado, obreira, você não prestou atenção não sei o quê. Chamava atenção. Chamava atenção na frente das pessoas. Que hoje, se você for falar, é óbvio que tem coisas que são desnecessárias. Mas que se hoje você for falar, tem pessoas que não aguentam. Não aguenta, até processo, assim, né? E hoje, a Bruna, eu vejo que tudo isso me forjou, né? Forjou o meu caráter, forjou, sabe, o meu caminhar na presença de Deus. Forjou e eu sou muito grato mesmo por tudo isso que eu passei. E isso é bacana porque a gente enraiza. Enraiza. Né? Porque aí vem os ventos para poder tentar arrancar. Não, e se você está enraizado, você vai fazer como a palmeira, né? Arrasta de um lado, arrasta do outro, vira, mas não quebra. Não é qualquer coisa. Isso. Então, assim, é muito importante que a gente venha enraizar. E você que está nos assistindo em casa, entenda que você enraizar é você ter experiência com Cristo. Sim. É você ter intimidade com Ele. Isso vai fazer com que você se enraize, né? Exatamente. E não é só ir para a igreja. Você tem que ter a experiência. Com ele, né? Porque às vezes a gente vê muita gente tá na igreja, não falta culto, não faz nada, mas ela tá muito raso. Exatamente. Ela não tá firme e qualquer vento que vem, chega e arranca. Eu passei a fase da minha adolescência e juventude que eu falava assim, gente, todo mundo tem um testemunho, principalmente da igreja que eu era, né? Eu fui obreira da Igreja Universal com 15 anos, e é uma igreja que é um pronto-socorro. Sou muito grata por aquela igreja que eu fiz parte, né? Foi ali que eu tive encontro com Deus. A família do meu pai era da Assembleia, então eu sempre estava, né, com eles, envolvidos, né, ia para a Assembleia e tal, mas eu não entendia muito porque eu era criança. Mas aos 13 anos de idade eu me batizei, aos 15, com 14 anos eu fui tia de escolinha, 15 eu fui obreira, e assim, era uma época muito mais difícil assim, que eu digo assim... Era assim, nós tínhamos batalhas tal, e a gente perseverava muito mediante tudo que a gente passava, né? Não que hoje seja diferente, né? Mas hoje, eu falo assim, hoje também tá muito difícil, porque tem muitos atrativos, né? Mas assim, eu falava assim, nossa, todo mundo tem um testemunho aqui, e eu não tenho testemunho de nada. Ela se libertou de... Né, era isso. Esse se libertou disso. E eu falo, e eu me libertei da fralda? Do quê? Eu brincava, eu falava, gente, porque eu cresci ali. Então, assim, eu sou grata, realmente. E hoje, depois de muito tempo, eu tive experiências que eu vou contar já já pra você, que daí eu tive meu testemunho. O que te trouxe ao Rio de Janeiro? Ah, é isso aí. É nesse lado que a gente vai entrar. Porque aí você saiu de... Pindamonhangaba. Isso aí, esse nome que eu não vou falar porque eu... Não, vai falar assim. Como é que é? Igual... E daí eu fiz, né? Igual Raul Gil. Caraguatatuba. Não, como é o nome da cidade? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Não é pinga não, meu irmão. Tá amarrado. Eu não vou saber falar amarrado, esse nome, gente. Não, vai falar assim, amigo. Vamos aprender. Pindagamangaba. Não, calma, eu vou aprender. Pode puxar o zoom. Vamos lá, vou te ensinar. Vamos lá, aqui tá todo mundo olhando. Eu vou beber água porque eu estudo. Como é que é? Gente, eu preciso aprender esse nome da cidade da Bruna. Vai aprender. Fala assim, ó. Pinda. Isso. Nhangaba. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Não, eu não vou saber. Pingamonga. Não é pinga, não tem pinga. Não tem pinga lá. Não tem, mas não. Pindagamongaga. Vai piorar a situação. Caraguatatuba, tô no Raul Gil, gente. Calma aí. Pindamonhangaba. Pindamongaiaba. Deixa. Não vou saber falar esse nome. Vai, amigo. Paralelepípedo. Eu vou treinar essa palavra. E quando a gente estrear isso aí, eu vou falar esse nome. Pindamonhangaba. Aê! Arrasou! Monhangaba. Lugar de fazer anzóis. Foi, ó. Palmas de produção, coloque aí. Uhul! Só não vou repetir de novo. Então, o que te tirou dessa cidade que eu acabei de falar o nome pro Rio de Janeiro? Com 23 para 24 eu conheci meu esposo, tá? Pastor Marcos Marinho, falecido hoje. Eu
com 24 anos, 23, né? Com 5 meses eu noivei, 10 meses eu casei, 24. Foi isso. Nós participávamos da mesma igreja, na época eu estava na Assembleia, né? No ministério lá, em Pindamonhangaba, e era a mesma que a dele do Rio, né? Chama do Avivamento. Ah, conheci no Recreio. Conheceu. A minha era em São Paulo e a dele era no Rio. E aí eu vim cantar, vim ministrar aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre tive aquela curiosidade de conhecer o Rio de Janeiro, porque eu sempre me achei, assim, super carioca de alma. Sempre fui de falar com todo mundo, muito comunicativa. Paulista também tem os que são assim, mas né... E mais carioca, né? Que é descolado. Carioca que fala com todo mundo, a gente tá em tal lugar... Virou família. Virou família, exatamente. E aí eu vim cantar numa festividade de jovens. E aí meu esposo, Orkut na época, né? Ele entrou em contato. Logo ali, uns aninhos. Ele entrou em contato comigo, a gente se conheceu. Aí 5 meses eu noivei, 10 meses eu casei e eu vim morar no Rio de Janeiro. Aí começou a minha trajetória aqui no Rio de Janeiro. Minha família toda de São Paulo e eu vim pra casar, me casei. Fiquei... E a sua experiência, que eu quero que você conte também, sobre... Sim. A perda, né, do seu esposo, que foi durante a pandemia, né? Foi um processo. E assim, uma coisa que é muito forte, que a gente entrevistou algumas pessoas aqui e contaram testemunhos de perda. Sim. E eu aprendi uma coisa, Bruna. Eu tô lendo um livro que o título do livro é O Deus que Destrói Sonhos. É um livro muito forte. E o prefácio desse livro já começa assim, com uma criança com um sorvete na mão e falando assim, e se Deus permitir que o teu sorvete caia no chão? Forte. E eu comecei a entender que os nãos de Deus também era importante para o nosso crescimento. Porque se a gente receber só o sim o tempo todo, nós nos tornamos uma criança mimada. E ali eu comecei a compreender que isso era para o nosso crescimento e que muita coisa a gente não ia entender aqui. Mas só a eternidade iria revelar tudo aquilo. Porque nós não estávamos preparados para aquilo. Então, assim, foi muito forte. Quando você contou o seu testemunho pela primeira vez, você vai contar para o nosso público aqui, Deus foi me edificando através disso também. Entendeu? Por conta de nem tudo que eu quero tem que ser feito. Mas é o querer dele, no momento dele, porque ele sabe o que é bom pra mim. Exatamente. Aí eu quero que você conte um pouquinho sobre esse processo todo, que gerou a música no final ainda, né? Sim. Então, quando a pandemia veio, né, foi em março que aconteceu, né? Foi, primeira semana de março. E aí a gente recebeu a notícia que estava no Brasil já, né? Então, assim, eu acho que todos nós não demos tanta credibilidade ao que estava acontecendo, né? Porque a gente via na China, né, o povo usando máscaras. E nunca imaginou que isso e nunca fosse imaginamos afetar tanta gente. que ia afetar o mundo todo e que viria, né, para o Brasil. Então, meu esposo, ele da área da saúde, fisioterapeuta, ele já falava que, como ele tinha sobrepeso, né, ele tinha muito medo, né, mas a gente nunca imagina o que vai acontecer dentro da nossa casa. Verdade. Né? Então, o Marcos, assim, a gente ficou dentro de casa, seguindo o protocolo como todo mundo estava, fazendo o culto online. Depois foi liberando aos poucos, né, com menos quantidade de pessoas. A gente chegou a abrir a igreja. O Marcos tinha a nossa clínica de fisioterapia, né, tem ainda, que hoje eu continuo, mas ele começou a atender em casa, porque teve que fechar. Seguimos corretamente como o Ministério da Saúde pediu. E a gente estava dentro de casa e depois, quando foi liberado aos poucos, a gente começou a sair novamente. E, infelizmente, eu fui pro hospital com o Marcos em agosto de 2020, né, dia 22. Quando nós descobrimos, eu peguei o Covid, ele também, né, foram dentro da nossa casa fazer o exame e a gente descobriu que estava com Covid. Eu fiquei tranquila, não tive nenhum sintomas assim tão, né, forte. Eu só estava com uma tosse seca, mas me sentia muito bem. O Marcos, ele já estava com um problema, assim, ele já tinha uma tosse alérgica que eu vivia falando para ele, pra gente, né, fazer exames, ver. E a vida dele era muito corrida, né? Porque além dele trabalhar, né, como fisioterapeuta e tal... Tinha igreja. Tinha a igreja também, então não era só
a igreja, né? Tinha a nossa vida, né, particular. E eu creio que foi durante uma semana, assim, né? A gente se cuidando, mas aí, quando foi lá, começou sexta-feira, ele tava com uma tosse, a tosse estava muito, muito forte. E eu me lembro que a gente estava deitado assim, e ele andando pra lá e pra cá, e eu vi que tava estranho, ele tava sentindo muito calor. Ele já tava sentindo falta de ar, mas ele não falava pra mim. Eu perguntava... Pra não preocupar, né? Eu perguntava, ele não falava que estava tudo bem. Eu falei, você tá sentindo falta de ar? Porque ele tinha medo, ele falava... A única coisa que ele falava, Bruna, se eu for entubado, eu não volto. E eu não acredito, não. Eu falei, não, isso não vai acontecer com a gente, não. Deus tem promessa. Nunca vai, não vai acontecer isso, não. E eu lembro que eu via ele com muito calor, ele sentia muito calor e eu lembro que ele tomou um banho, depois ficou de frente pro ar. Eu falei, isso vai piorar a situação, né? Isso é perigoso. E aí, mas ele tava sentindo falta de ar, mas ele não falava pra mim. E aí eu coloquei na oração da Deus e Amor e eu comecei a orar ali. Mesmo ele não falando nada, eu comecei a orar. E aí quando foi no sábado, eu via que ele tava vendo no telefone dele pra ver oxigênio. E eu falei, nossa, mas oxigênio, você tá tão ruim assim? Mas ele nunca falava que tava, sabe? Então, assim, eu fiquei normal. Eu nunca imaginei que ele tava numa fase crítica igual ele estava. Porque em nenhum momento ele desmaiou em casa, não aconteceu nada. Daí, quando tava chegando assim umas 10 horas da noite, ele, né, teve alguns problemas ali de diarreia e tal, e ele, Bruna, me ajuda, e eu ajudando ele, mas em nenhum momento eu achei que fosse uma situação crítica. Porque a gente ouviu de outras pessoas também falando que estava ruim, mas aí, né, tava se alimentando bem. E a gente nunca acredita que tá dentro da nossa casa. E a gente nunca acredita. E ali dentro de casa eu orando, né, botava os louvores. E aí meu pastor presidente liga e fala assim, vocês têm plano de saúde? Sim, pastor, é que o meu marido mais se preocupa inteiro, é plano de saúde. Então leva seu esposo agora pro hospital. Ele não sabia de nada. Meu Deus. O Marcos tinha acabado de fazer uma refeição, né? Já tinha acabado de jantar. Depois ele passou, né, mal, eu ajudei ele e tal. E quando eu falei assim, deixa que eu vou dirigir no carro. Ele, não, deixa que eu vou dirigir. Mesmo, eu falei, não, quem vai dirigir sou eu. Quando ele foi no jardim, que ele quase caiu, aí foi o meu susto. Aí foi o despertar, né? Aí foi o despertar. Porque em nenhum momento dessa semana o Marcos demonstrou que estava mal. Em nenhum momento. Entendeu? E nesses processos, interessante para eu não perder a linha de raciocínio, porque uma das coisas que o Covid me trouxe, eu falo, mas as pessoas às vezes até riem, da minha cara foi do esquecimento, né? Acho que foi o único sintoma que eu tive. Eu tô conversando aqui, às vezes eu dou uma perdida. E aí, uma das coisas, aí fui ver que realmente era muito sério o que ele tava passando. Aí eu joguei ele dentro do carro, não sei como, porque um homem, né, de 1,89 m, joguei ele dentro, chamei minha cunhada, que é da área da saúde também, acelerei, passei que tinha que passar, fui embora, e ele botando o rosto pra fora, e antes ele só falou assim pra mim, Bruna, me dei mal. Nossa. Eu tive que ouvir isso. Bruna, e você dirigindo. Bruna, me dei mal. Isso ele falou em casa, tá? Quando a gente já tava indo, aí quase que ele caiu, eu joguei ele, Bruna, me dei mal. E aí eu falei, não, para com isso, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí cheguei no hospital, falei com a minha cunhada, entra com ele, porque eu ia estacionar o carro, entra com ele. Aí chegaram com a cadeira de roda já. E aí entraram com ele. Aí eu falei, eu me senti aliviada, falei, nossa, cheguei, né, consegui trazer. E aí falei pra ela, Estefânia, minha cunhada, Estefânia, né? Falei que é casada com meu irmão, tá? Porque depois meu irmão veio, né? Ela casou com meu irmão, veio pra cá pro Rio. E falei assim, Estefânia, vamos comer alguma coisa que eu não comi nada. Aí fomos comer ali no hospital mesmo, na parte do refeitório. Quando eu tô comendo, eu sinto algo no coração, uma angústia muito forte. Falei, Estefânia, vamos embora. Já comi, vamos embora, porque eu tô sentindo algo de ruim. Aí eu tô lá sentada, eu aciono a minha sogra, né? Vem alguns amigos também, um casal de amigos e mais um irmão lá da igreja que era
fazia obra com a gente. A minha sogra aparece e aí a médica me chama. E eu entro e ela vira pra mim e fala assim, Bruna, tivemos que entubar o teu esposo. Aí eu falei, quê? Mas vocês nem me comunicaram, não avisaram nada, só foram entubando. E a gente estava numa época que a gente estava vendo na televisão que várias pessoas sendo entubadas e morrendo. E falava que era porque estava fazendo errado, a manobra errada, né? Que estavam entubando, que estava sendo de uma maneira errada. E aí eu falei, mas, meu Deus, vocês entubaram ele, e agora? Mas antes ela falou assim, olha, a situação do seu esposo é muito crítica. Ele tá muito mal. Nós tiramos a chapa dele, o pulmão dele tá todo tomado, todo. Só tinha um espaçozinho petitico. Aí ela falou assim, o caso dele é muito grave, é só um milagre. Quando ela falou que era só um milagre, eu falei, não, a senhora não tá entendendo. Ele é minha única família aqui. Eu não tenho mais ninguém. Minha família, né? A gente casa, a partir do momento que você casa, tua família é teu esposo, a tua esposa. Não, né? São parentes agora, mãe e pai, a gente ama muito. É até meio estranho ouvir essa palavra, parece, né? Grotesca, mas é a realidade, né? É a realidade. E eu falei assim, não, só tem... Ele é minha família. A senhora tem que fazer alguma coisa. Vocês entubaram ele direito? Nossa, olha que eu fui falar pra médica, mas foi na hora do desespero. É porque no desespero a gente Vocês nem fizeram pensa, a ação né? correta, de tanto que a gente ouvia na televisão, que pessoas estavam sendo entubadas e estavam de uma maneira errada. Enfim, né? Ela olhou pra mim assim e falou, a gente precisou entubar. E eu falei, e ele? Aí ela falou assim, a única coisa que ele pediu foi para fazer uma oração antes. Meu filho. Aquilo veio como uma flecha no meu coração. Mas da mesma forma eu falei assim, é essa oração que vai segurar ele. Aí eu chamei minha sogra, né? Falei, tia, entra. E aí ela entrou, já fui falando. Falei, tia, falou que o caso do Marcos é só um milagre, que tá todo tomado o pulmão dele. Então, assim, é caso de morte. E ela, não, Bruna, ele não vai morrer, não. Aí eu falei, não, a senhora não tá entendendo. É só um milagre. Aí eu saí, fui pro pátio, né? Era na Unimed Barra que ele tava. Fui pro pátio do hospital e me ajoelhei e comecei a orar. E falei assim, Deus, eu tenho promessa. Eu quero ter filhos. Sabe? E eu tinha falado com ele, depois do Covid a gente vai ter filhos. Porque antes eu relutava muito para ter, porque eu queria fazer muita coisa ainda, viajar, fazer a obra, sabe, ministrar, essas coisas. Sempre foi meu sonho de viajar muito em relação, né, ao ministério e tal. E aí eu sempre relutei muito, então, mas eu falei, depois do Covid a gente vai ter. E aí eu comecei a falar com Deus, comecei a mandar mensagem para todo mundo, pedindo oração, a foto dele viralizou. Sabe, eu recebi muitas mensagens, eu não conseguia dar conta, muitos pastores, líderes de igrejas me ligando, entendeu? E aí foi ali que começou toda a trajetória do Marcos no hospital. Em um mês eu recebi a ligação em casa dos médicos, passando todas as informações, pronando de barriga para baixo, né? Era pronagem, comecei a entender todas as linguagens, tive que entender, né? Porque eles falavam, né? E... estamos pronando ele agora. E aí eu falava, pelo amor de Deus, não deixa meu marido morrer. Pelo amor de Deus, cada ligação parecia que eu ia ter um infarto. E ali começou a minha experiência ali dessa trajetória dele. Aí depois ele saiu do Covid, foi pro CTI, e eu fui aqui, entrei, né, que estava resolvendo tudo. A mãe não tinha condição nenhuma, nem o pai. E eu entrei, quando eu fui entrar pela primeira vez, eu só entrava e falava, Deus, entra na minha frente. Aí eu, muito medo de ver o que eu ia encontrar, mas eu encontrei ele assim, com um rosto tão bonito, sabe? Foi Deus mesmo. E ali eu orava, fazia meus cultos, entendeu? Orava e ele entubado. E aí formava aquela fila, assim, de faxineiras ali do hospital, pessoas que me viam orando e oravam junto comigo, sabe? E eu cantava muito o hino da harpa, quando tudo deixares no altar. E aí eu comecei a botar o povo da igreja para clamar, e foi indo. Com 20 dias, o Marcos ainda não tinha saído do tubo, e o médico falou para mim, vamos ter que fazer a traque. Eu, pelo amor de Deus, já tá muito tempo, vamos fazer, eu tenho que assinar? Eu vou assinar. Assinei. Quando eu assinei, no outro dia ele acordou com o tubo. Mas aí fizeram a tráqueo, né? E aí eu comecei... Aí quando ele acordou,
A gente começou, né, a se comunicar por mímica, né? Não falava, óbvio. E aí eu não entendi nada, ele ficou nervosinho no primeiro dia, no segundo ele já começou, né? Eu já comecei a entender muito bem. E aí começou meus processos de todos os dias eu ter que ir no hospital, todos os dias eu, né, ali com ele. E eu via no olhar dele assim, nossa, eu sobrevivi. E eu filmei ele entubado. Aí quando ele foi ficando melhor, né, ele falou assim, nossa, eu sobrevivi. Eu ouvi tudo que eles falaram, Bruna. Sabe, eu não acredito que eu sobrevivi, porque ele falava em casa, se eu pegar esse Covid e for entubado, eu não vou aguentar. E eu falei, você aguentou. E aí ficamos ali mais um mês. O primeiro foi um mês com Covid, depois no CTI sem Covid, ficamos um mês. Aí começou a fazer fisioterapia, peguei o Marcos assim, eu creio que ele estava tendo um conflito muito grande, porque ele estava começando a ficar, sim, depressivo. Eu chamei a psicóloga, né, do hospital, ela começou a conversar com ele, mas eu creio que essa depressãozinha assim foi do conflito dele em relação, porque ele sabia que ele ia partir. Ele sabia, é um homem de Deus. E aí um dia, no entanto que ele sabia, né, que um dia a mãe dele entrou ali, eu comecei a fazer vídeos, né, com algumas pessoas. Aí eu falei, posso chamar tua mãe agora? Porque era eu que estava vendo tudo. Então assim, eu estava junto com ele no hospital, mas estava ajudando a cuidar da igreja, porque eu precisava que o povo buscasse, subir no monte, orando, jejuando, fazendo tudo que a Bruna humana podia fazer. Tudo que eu podia. Eu jejuava porque é o que a gente acredita, né? Eu jejuava escondido da minha irmã porque ela dizia, não, você tem que se alimentar, porque se ele voltar para casa, você tem que estar forte para cuidar dele. Mas eu não, eu preciso. Mas aí eu tinha que jejuar escondido para ela não ver. Então, assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz. E aí chamamos a mãe dele foi. E aí eu falei, tia, tenha paciência, tal. E eu já tinha todo jeito para cuidar dele, né? E eu lembro que eu tava em casa, nós retornamos para casa, eu tava dormindo, eu peguei ela chorando, eu falei, tia, você tá chorando, né? É óbvio, é mãe, tá sofrendo, né? Mas eu falei, a senhora tá chorando agora ele tá bem, tia. Agora ele tá bem, o pior já passou. O pior já passou. Aí ela, não, é os machucados que ele tem, que criou, né, devido fazer a pronagem. Escadas, né? Devido à pronagem, né, barriga para baixo e também depois, né, as coisas. Aí o tubo também, né. E aí ela falou, não, é por causa disso. Aí tá bom, passou. Nisso eu continuei indo, continuei ficando com ele lá. E tudo que eu falava pra ele, falei, agora a gente vai se cuidar, hein? Saindo daí você vai se cuidar, vai fazer exercício, vai não sei o quê. Eu vou ser mãe, eu vou engravidar. E ele só concordava, só balançava a cabeça. Tudo que eu falava, ele concordava. E aí, eu lembro que ele faleceu no dia 22, Ele faleceu no dia 11, dia 12... ele faleceu no dia 11 de outubro, e dia 12 ele foi enterrado, né? Então foi agosto, setembro no hospital, e aí em outubro eu tava ali com ele, no penúltimo dia, antes dele falecer, que foi numa sexta-feira. O Marcos já tinha pegado uma infecção e se curou, tá? Eu botava as irmãs para orar, uma semana de oração. Eu chegava cansada do hospital, exausta, mas eu tava lá, e tinha irmãs orando comigo. Aí depois, no penúltimo dia, quando eu cheguei lá, que eu vi o Marcos mal, falaram que ele pegou sepse. Infecção generalizada e justamente no pulmão. Ele já estava com 30%, porque ele estava respirando pela máquina, mas ele já estava com 30% só da máquina, o resto era ele que estava respirando. E eu lembro que todo final de semana que eu chegava lá, o Marcos ficava bem a semana toda, mas no final de semana ele ficava ruim. Eu falava, não, só pode ser o plantão do pessoal do final de semana. Mas não era. Ele foi muito bem cuidado, muito bem cuidado. E aí, no penúltimo dia, eu lembro que eu cheguei, eu ajoelhei, comecei a orar. Entrou um médico novo, sabe? E falou assim, ele é um guerreiro. E aí eu falei, ele sepse é infecção generalizada. Mas eu falei, para Deus não é nada, eu creio que Deus tem um propósito na vida do meu esposo. E eu dobrei meu joelho e orei. E aí eu lembro que eu estava perto da maca, eu levantei, ele estava começando a ficar agitado.
Aí ele virou pra mim e falou assim, Bruna, eu vou morrer. Entrego a Deus o meu espírito. Ai, ele falou. Meu Deus. Aí eu bati no rosto dele e falei assim, pelo amor de Deus, você não vai morrer não. E ele falou, Bruna, eu vou morrer. Mas quando ele falou aquela palavra, entrego a Deus o meu espírito, é uma palavra que fica, às vezes, eu me pego pensando, até hoje. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, ceda ele que ele tá, né, tava com febre altíssima, ceda ele que ele tá se debatendo. E aí foi a última vez que eu vi meu esposo. No sábado, naquele dia eu fui pra casa, fui pro monte ainda orar. No sábado, a médica me liga pelas 9 horas da manhã, e aí ela me liga e fala assim, Bruna, o Marcos tá muito mal. Eu não tava com ninguém, minha irmã tinha saído, não sei para onde ela foi, a minha irmã pastora Priscila, que ficou comigo nesse período, né, porque eu não fiquei junto com meus sogros, eu fiquei em casa mesmo, e ela ficou comigo, me ajudou muito, cuidou muito de mim. E aí quando eu recebi a notícia, lembra que eu falei da minha sogra, que ela chorou? Para vocês entenderem, né, para eu não me perder. Ela falou que ele falou para ela que ele ia partir e que era para ela cuidar de mim. Olha, eu vou partir, mãe, a senhora é forte, é guerreira, não fala pra Bruna. Por que não fala pra Bruna? Porque senão eu ia quebrar todo o hospital. Porque cada um, nessa hora, tem uma reação. Sim. E ele sabia a minha reação. Ele sabia que eu ia ficar, assim, desesperada. Então ele falou pra ela, não fala pra ela, mas cuida dela. E aí, por isso que... Aí eu liguei pra ela, né? Foi todo aquele sofrimento, a minha casa encheu de gente. Encheu de pessoas na minha casa, e no outro dia, dia 12, né, minha família toda veio, minha mãe, meus irmãos. E aí, dia 12, quando eu não pude fazer o... Como é que fala? Como é que se chama? Velório. O velório, porque é dado como Covid, né? Ele já tinha sido curado, mas as consequências ainda do Covid. E só que aí no cortejo, a gente andando, todo mundo quieto, eu falei, não, é agora que a gente vai cantar. Por que vocês não estão cantando? Vamos cantar. Na hora da dor, né? É. Ainda que a figueira não floresça, né? E não haja fruto todavia me alegrarei. Falei, agora que a gente tem que cantar, vamos cantar. Aí chegamos no momento, eu pedi para abrir o caixão, agradeci todas as pessoas. E ali eu vi ele, o rosto dele tava um rosto lindo, sabe? Mas eu virei as costas, gente, eu agradeço, não esperei jogar terra nenhuma, e virei as costas e fui embora. Mesmo em meio à pandemia, assim, puderam entrar pessoas, né, encheu. E é isso. Mas depois disso aconteceram mais processos ainda, entendeu? Foi um sofrimento muito grande, né, durante faz 2 anos e 6 meses, né, mas há 3 anos atrás eu tinha perdido meu irmão assassinado, de 35 anos, trabalhando, né, foi assaltado, foi assassinado. Depois do meu irmão veio meu pai de sangue, que faleceu também, 1 ano depois meu pai de sangue, e depois de 1 ano veio meu marido, o pastor Marcos Marinho. E o mais engraçado de todo esse processo que você passou é que a música que você lançou, ele chegou a ouvir ainda, né? Sim, então, eu tava nesse processo, né, do Covid, antes dele pegar, antes dele pegar o Covid, eu tava em estúdio, né, gravei com o Tuca Nascimento, e a cunhada dele, né, que é casada com o irmão dele, ela é compositora, né, Priscila de Paula, maravilhosa, e eu falei, amiga, vou gravar 2 canções, me manda uma música pra eu ouvir. E o nome da música era O Valor de uma Lágrima. E Deus, ele vai nos avisando, ninguém fica desavisado dos processos, das lutas, do vento, da tempestade, do furacão. Eu me lembro que a gente estava fazendo live, eu cantava aquela canção, não sei, pode cantar? Pode, à vontade. Aquela canção que já falava de luto, que é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto. E eu começava a cantar na live essa canção direto, e eu falava assim, gente, eu vou parar de cantar, pelo amor de Deus, parece que alguém vai morrer. Só que aí ele falava, Bruna, canta, pensa num homem usado. Ele era muito usado, ele cavava assim, sabe? Muito usado assim na palavra.
a maior revelação é a palavra, mas Deus usava ele numa profundidade que eu, Bruna, ficava chocada. Eu falava, você é doido de entregar isso para a pessoa? Ele, foi Deus que falou. E a pessoa voltava e contava. Eu recebo até hoje mensagens de pessoas que ele foi usado através, né, do Espírito Santo, que ele foi usado e que aconteceu. Eu tinha um orgulho muito grande dele e vice-versa, ele de mim. E aí eu entrei no estúdio, a canção era O Valor de uma Lágrima, que mal sabia, que nem os anjos acho que estavam aguentando de tanta lágrima que a Bruna derramou. Durante um ano, eu não fiquei depressiva por Deus. Eu continuei trabalhando, continuei atuando na igreja, porque o Marcos era dirigente da igreja na época, então ele faleceu, veio o pastor Gabriel, que é o nosso pastor dirigente hoje. E no meio da dor você ainda tinha que estar pastoreando. E no meio da dor eu continuei. Eu falo que praticamente não tive o luto assim, né? É óbvio que eu tinha dentro de mim, eu vou chorar e tenho que chorar. Eu tenho que descarregar. E aí eu lembro que eu dobrava todos os dias, entrava em casa sozinha, dobrava meus joelhos, porque minha irmã ficou até um certo tempo, depois ela voltou para São Paulo. Eu dobrava meus joelhos, eu chorava todos os dias. Era todos os dias. Se não era, mas eu não deixava ninguém ver, não. Era para alguém ver, tinha que ter muita intimidade. Mas eu chorava de manhã, ou se não era de manhã, era de noite, mas todos os dias eu chorava. E eu não tive depressão por Deus. Eu vi assim o cuidado, eu vi e vejo até hoje o cuidado de Deus muito grande. Eu gravei 2 canções, O Valor de uma Lágrima e Mesa no Deserto, que ainda eu não soltei, que eu sei que vai ser na hora certa. É o final do processo, gente, é o final, exatamente. A mesa no deserto. No deserto. É muito forte isso, gente. E olha, uma das coisas que eu não contei, eu fiz um testemunho, eu gravei o meu testemunho contando toda a trajetória do que eu passei. Teve coisas que eu não contei. Porque meu esposo, ele faleceu no dia 12. No dia 13, meu pai, que eu considero como meu pai, que é meu padrasto, que cuidou de mim, né, juntamente com a minha mãe, ele teve um AVC. Hoje ele tá na cama ainda. Né, assim, ele estava fazendo tratamento de fisioterapia, estava andando, mas hoje ele se encontra na cama, teve AVC. Na mesma semana, porque eu fui para São Paulo tirar 15 dias para dar uma esparecida, né? Tá com a minha família, ser cuidada, exatamente. Na mesma semana eu fui atropelada. Eu estava dentro do posto, o carro da minha cunhada furou o pneu, a gente entrou no posto, eu estava dentro do posto, no celular. Entrou um Uber e me pegou pelas costas. Eu caí sentada. Meu Deus. E quando eu virei, eu soltei o que eu queria, que eu precisava soltar, que tinha algo preso. Eu virei e falei, eu perdi meu esposo! Mas eu gritei tão forte que era aquela dor que estava aqui. Que você não tinha dado esse grito. Esse grito, exatamente. Porque você saiu ainda lá, com todos ainda no velório. Ainda tava a Bruna muito... E todo mundo em cima de você ali, você não tinha conseguido gritar ainda. A Bruna forte, entendeu? E aí eu gritei. Eu acabei de perder meu esposo. E ele me olhou assim, sério. Eu falei, ué, ele não tá sentindo que ele me atropelou, não, mas ele tava anestesiado, porque ele tinha acabado de me atropelar. Aí ele querendo me levar pro hospital, eu falei, não, vai pra casa, eu vou pra casa. Eu só senti uma queimadura, né, e fui pra casa. Eu falei, não vou pro hospital não, vou pra casa. E fui pra casa. Mas sabe o que é também? Quando o Marcos faleceu, eu comecei a ver muito vídeos de pessoas que estavam em coma. De como era... Isso alimenta a nossa alma. De como era a passagem. Porque eu queria saber. Nós somos cristãos. Nós temos, assim, a certeza da salvação, a certeza que eu digo assim, sabemos que o céu é de verdade. Mas nessa hora que você perde uma pessoa muito próxima, eu nunca tinha tido experiência no caso do meu irmão, mas no caso do meu esposo, eu queria saber. Aquilo estava afetando, né? Estava afetando. Eu ficava o dia inteiro, se deixasse, como é que era? De pessoas que estavam em coma, como que era a transição ali, sabe? Aquilo que a gente ouve, que foi até o céu e não sei o que, e voltou, e, né, e não era a hora. Eu tenho certeza que Deus falou assim, você tá querendo saber muito, então deixa eu te mostrar. Porque teve um momento que eu falei pra Deus, eu falei, Deus, já perdeu a graça aqui. Minha vida já perdeu a graça. Só que Deus falando assim, tadinha, não sabe de nada, que ainda tem muito chão para ela caminhar. Mas eu falei para Deus, quando ele faleceu, que eu recebi a notícia, eu falei, Deus, para mim acabou, pode me levar. E nessa que eu falei, pode me levar, eu comecei a ver esses vídeos.
E aí eu tenho certeza que Deus quis me dar ali um sustinho pra falar, você quer ir? Quando aconteceu isso, eu falei, chega Deus, eu não vou ficar vendo mais nada, eu já entendi. Que eu não sou boba nem nada. Eu já entendi. Já entendeu o recado, eu já entendi né? o recado. Mas assim, a gente cria uma resistência muito forte. Resistência não é quem bate mais, é quem aguenta mais. Verdade. Então, assim, o processo é muito doloroso, mas é necessário. E sabe, hoje, depois de todo esse processo que você passou, que todos acompanharam isso, todo esse processo que você vivenciou, óbvio que a dor que você sentiu, ela é única, é sua. Sim. Só sabe quem passa. Só sabe quem passa. E o mais incrível de tudo isso que eu vejo hoje, congregando com você, eu vejo o reflexo da tua cura quando você ministra sobre a vida das mulheres. Amém. Quando você sobe no púlpito para poder ministrar, você tem uma força que eu nem sei se você enxerga essa força. Acho que mas não. É algo tão assim, surreal, que a gente vê e fala assim, da onde ela tira essa força? E aí a gente começa a entender que é o processo daquele que você precisa ser curado para curar. Exatamente. Então você passou por um processo que muita gente não aguentaria metade. Toda a dor que você vivenciou durante o processo e de repente está sozinho, sem ninguém ali. E aí Deus vai e te pega para poder tratar, para poder trazer a cura de toda aquela dor, para poder hoje estar ali com tantas mulheres que te olham como espelho, entendeu? Que a gente vê, isso é nítido. As mulheres querem estar do seu lado ali, a gente observa isso. E querer mais do que Deus tem na tua vida para elas. Então, toda vez que você vai ministrar, isso é muito, muito nítido a gente poder visualizar isso na tua vida. Então, assim, a gente consegue entender que o processo da dor veio depois do processo da cura para você curar tantas outras vidas. Exatamente. E, assim, passar a experiência que eu tive, né? Só sabe a dor da perda de um filho quem perdeu um filho. Só sabe a dor da perda de um esposo quem perdeu um esposo. Então, eu tenho ali realmente mulheres que eu trabalho, mulheres que chegam ali desacreditadas, sem esperança, sem oportunidade, e que quando elas conhecem assim, a palavra de Deus, entendem a palavra e ficam firmados na palavra, não tem como Deus não agir. E através disso, elas começam a se descobrir, a descobrir o ministério, o chamado, sabe? Começam a fazer coisas assim para a obra de Deus e dentro da tua casa, porque a primeira, né, começa dentro de casa. O avivamento. O avivamento, isso que é o avivamento, é a transformação de dentro para fora. Então eu fico feliz de ser um canal, porque a gente só é um canal, só um vaso, a gente é um vaso de barro e ele é o olheiro. Então, quando chega essas mulheres assim, sem esperança, desacreditadas, e a gente tá lá, vamos embora, vamos fazer. E chegam ali cansadas, porque não tem atenção do marido, porque o marido não conhece Jesus, porque não é cristão, e humilha, sabe? Às vezes chega com o coração ali dilacerado, machucado, e a gente chega com uma palavra, a palavra de Deus, que vem e traz um ânimo. Essa é a nossa força, sabe? Quantas das vezes eu, Bruna, quando estava no processo, às vezes eu entrava com o meu coração ali arrebentado por dentro. Mas eu falava assim, eu posso estar com o meu coração arrebentado, mas eu entro no salto maquiada e bonita. A única coisa que eu falei pra Deus, Deus, eu posso estar toda quebrada, mas feia eu não vou entrar. E essa força eu passava para elas. Você pode estar na guerra que for, mas coloque seu salto. O salto que eu digo é conjecturando, é uma coisa simbólica, não é que seja exatamente um salto, é você estar de pé, é você levantar a sua cabeça, sabe? E a palavra é transformadora. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 126:6 que ele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com seus molhos, com a alegria trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, a palavra dele é fidedigna. Ele diz que sem dúvida, ou seja, tudo aquilo que você está em meio à tempestade, você está chorando, mas você está ali na presença dele, a palavra dele é fiel para dizer que sem dúvida você vai voltar com alegria. Ou seja, a gente está debaixo de uma promessa. Aleluia. Você está debaixo de uma promessa, amigo. E a promessa vai acontecer.
Ele diz que aquele que leva a preciosa semente, ou seja, nós levamos a preciosa semente, nós levamos as boas novas, nós levamos Jesus. Ele diz que em meio à adversidade, trazendo consigo seus molhos, mesmo com toda a sua luta, você está plantando. Não tem como você não colher. Passe o tempo que passar, mas uma hora vai chegar. Aleluia. É fácil? Nunca. Não é fácil. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Então hoje eu fico muito feliz de ver mulheres que entraram ali de um jeito e ver como que elas estão hoje. Forjadas, sabe? Assim, animadas, alegres, e começam a descobrir os seus talentos que elas nem imaginavam. Nossa, isso não tem preço. E a gente também é abençoado, né? Verdade. Nossa, eu tô muito feliz porque hoje você foi bem detalhista. Né? E eu gosto que seja detalhista. E eu pedi isso pra Deus, porque eu falo assim, Deus, eu comecei a ficar tão esquecida, parece que cada hora eu conto uma coisa de um jeito. E você foi detalhista porque, mesmo a gente já sabendo do testemunho, do processo, hoje parece que a gente está vivenciando aquilo ali naquele momento. Sim. E assim, nos leva a enxergar o cuidado de Deus em todos os momentos. E eu volto a falar de novo do livro, né? Então eu entendi o processo do livro. Sim. Do que ele estava querendo falar quando falou, Deus que destrói sonhos. Que tem tudo a ver, né? Como assim Deus vai destruir sonhos? Mas na realidade, não era Deus destruindo os sonhos, mas era muitas das vezes aquilo que a gente tinha feito de projeto, não era o que Deus tinha sonhado com a gente. E aí Deus tem... Era só por um determinado tempo. Isso, né? Há pouco tempo aqui, nós tivemos com a Dani, né, a filha da Ludmila Ferber, estava aqui conversando com a gente, e ela falou justamente sobre isso, sobre o luto, do que ela passou com a mãe dela e tudo, e como Deus tinha falado com ela, e trago também toda a vivência dela hoje, a experiência e também o que a mãe dela levou para a vida dela. Quer dizer, você falando do pastor Marcos, de tudo aquilo, quanto ele era usado, como ele era ousado. Nas coisas de Deus, e a gente vê hoje isso refletindo na tua vida também. Sim. Entendeu? De você estar ali. Muitas das vezes eu vejo você muito ousada ali. E isso reflete também a convivência, aquilo e a unção. Que quando Deus ele derrama a unção, ele não tira, ele multiplica aquilo ali. Então, assim, é algo muito incrível e vejo essa experiência que acaba edificando a minha vida e com certeza a sua que está assistindo também. Bruna, muito obrigado de você poder dividir um pouquinho da sua história. Sim. Com a gente, com o público. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, que estão vendo isso aí, algumas podem estar passando, já passaram por isso. Eu recebi muito direct de pessoas e muitas das vezes já passaram isso há muitos anos, mas não conseguiram curar. A ferida ainda está aberta. Eu tenho certeza que através desse seu testemunho, da sua vida, vão poder receber também. E aí eu quero terminar a nossa entrevista aqui, mas eu quero pedir para você orar pela vida dessas mulheres que também estão precisando. E aí depois a gente finaliza, se deixa a rede social. E aí, como a Bruna já falou, ela lançou O Valor de uma Lágrima e viu o valor da lágrima, né? E agora vem Mesa do Deserto, é dupla honra agora. Dupla honra, eu creio. Muito obrigado, tá? Muito obrigada, fiquei muito feliz de poder estar compartilhando. Eu recebi muitas pessoas nas redes sociais falando, eu ia desistir, eu ia largar tudo, mas quando eu vi o seu testemunho, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Isso é maravilhoso. A nossa vida serve de testemunho e para vocês que estão nos assistindo, o céu é de verdade. Ninguém tá pronto para perder, mas o céu é de verdade, né? E nós estamos aqui de passagem. Então eu vou orar com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós entramos diante da Tua presença, porque Tu és um Pai amável, um Pai que cuida. E assim como o Senhor cuidou da minha vida, cuidou de cada um que está nesse estúdio, que o Senhor venha cuidar da vida dessa mulher, ó Pai, que está ouvindo esse testemunho, deste homem também, Senhor, que está ouvindo esse testemunho com o coração ainda, Senhor, dilacerado, com o coração machucado, amargurado por perdas, seja qual ela for. Senhor, Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, Tu és Deus, ó Pai,
que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tu és o Deus que não tosqueneja, que não dormita. Que o Senhor venha, meu Pai, passar um bálsamo sobre cada coração que está ouvindo, ó Pai, este testemunho. Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, eu passei pelo processo, eu ainda passo por alguns processos, mas o Senhor tem sido comigo, o Senhor tem me sustentado. Sustenta essa pessoa, sustenta essa mulher, ó Pai, levanta com as tuas fortes mãos. A tua palavra, Senhor, diz, Senhor, que ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e não há quem possa escapar das tuas mãos, operando, Senhor, quem impedirá? Senhor, eu venho como ministra do teu evangelho, Senhor, basta uma palavra do Senhor declarada, transforma a vida, Senhor, através desse testemunho. Senhor, que o Senhor possa levantar com as tuas fortes mãos. Toma, Senhor, a saúde, toma, Senhor, o corpo desta pessoa, repreenda toda a enfermidade, repreenda, Senhor, todo mal, toda doença, meu Pai, psicossomática, Senhor, que o Senhor possa trazer paz para cada coração, que o Senhor venha trazer cura de dentro para fora. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o mesmo de ontem e de hoje para todo sempre, e nós cremos no poder da oração. Nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor faça o Teu agir e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bruna, muito obrigado pela sua presença aqui no Sala Musical. Volte sempre, depois você tem novas canções para lançar. Sim, tem os covers. Tem os covers, tem sociais, tudo. Deixa a sua rede social aí pro pessoal. Gente, é só entrar lá no Instagram, @BrunaLopesOficial. Aqui? Aqui. Show. @BrunaLopesOficial e Facebook Bruna Lopes. Obrigado, tá? Obrigado você. E acompanha ela também nas plataformas digitais para ouvir as canções. Sim, todas as plataformas digitais, O Valor de uma Lágrima, em breve, Mesa no Deserto. Mesa no Deserto. E você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, de estar aqui conosco no Salão Musical. Tenho falado para vocês, né, que essa temporada tá sendo forte, né? Então, é só aí, é só ministração, Deus curando, transformando. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais bate-papo, assim, edificante para a tua vida. E até semana que vem, ó. Um beijo enorme. Tchau!